segunda-feira, agora pela manhã, vai ter saído o vídeo hoje. E confesso para vocês que gravar esse vídeo não foi fácil, não estamos nos melhores dias, problemas que acontecem, mas quando Deus nos dá uma direção, um direcionamento do que falar, uma missão a qual cumprir, a gente tem que ir. A gente vai na força de Deus, porque pelas nossas próprias forças é bem complicado. Então, se você não é inscrito, curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, vai ajudar bastante o canal a crescer e fazer o vídeo ser levado para mais pessoas. E qual que é o vídeo de hoje? Hoje o vídeo é simples, como todos são, sempre tento ser bem direto. O vídeo hoje é como que deve ser o cristão de verdade, como ele deve se portar, uma das características ou alguma coisa, características principais, vamos colocar assim, do verdadeiro cristão. Se eu não me engano, ou foi no vídeo anterior, ou uns 2 vídeos atrás, eu gravei um vídeo onde eu falei, né, que hoje é quase que impossível, vamos colocar assim, você colocar um cristão e um não cristão, um do lado do outro, e você conseguir distinguir as diferenças. E aquele negócio ficou ecoando na minha cabeça. Por quê? E Deus colocou no meu coração de falar isso com vocês. Novamente, tudo que eu falo é por experiências, não sou melhor do que ninguém, mas são coisas que eu vivo no dia a dia, que Deus toca no meu coração, que faz que às vezes eu consiga enxergar algo de uma forma diferente às vezes do que muitos olham. Como que deve ser o cristão? O cristão, quando Deus fala lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele nada mais fala para que nós sejamos realmente como ele. Levando com as características possíveis, né, vamos colocar assim. Quando nós fomos rotulados como cristãos, se você for olhar para pesquisar, a Bíblia em momento algum fala, né, por que somos cristãos. O termo cristão foi desenvolvido pelos romanos como uma certa forma de ofensa para aqueles que seguiam a Cristo. Eles tentaram, né, fazer forma de ofensa para a gente. A maravilha, né, ser comparado a Cristo, porque cristão é nada mais do que pequenos cristos. Então, se nós, por definição, seguimos a Cristo, somos cristãos e somos pequenos cristos, vamos colocar assim, nós devemos seguir e pelo menos agir com tudo aquilo que Jesus era, aquilo tudo que Jesus fazia. Analisando a história de Jesus, você pode ver que ele era bondoso, ele era amável, ele era sábio, mas tem 2 características nele que muitos de nós, começando por mim, não colocamos em prática. Que a primeira é conhecimento realmente das Escrituras. Jesus era sábio, ele era um mestre da lei, ele conhecia as Escrituras de trás para frente, de frente para trás. Humanamente falando, isso não é uma habilidade divina, tá? Isso se chama estudo, dedicação. Ele conhecia a letra. Aí a segunda parte complementa as Escrituras, que Jesus ele tinha intimidade com o Pai. Que isso ainda é humano, vamos colocar assim, porque ele orava, ele buscava, ele jejuava. Então essa intimidade com o Pai permitia com que Jesus tivesse um discernimento espiritual para entender quem ele era, segundo as Escrituras, e para entender qual o papel dele, qual a missão foi dada a ele. A partir desse momento, Jesus ele começou, vamos colocar assim, lá atrás, a ser guiado pelo Pai, a ser cheio do Espírito Santo, cheio de graça, e agir simplesmente por tudo aquilo que Deus mandava ele fazer. Não importa o quão difícil era. Ou vocês realmente acham que foi fácil você, pelo menos desde os 30 anos, vamos colocar assim, a Bíblia não relata exatamente quando ele teve essa percepção, saber que você iria morrer, você iria sofrer, você iria ser crucificado,
você iria ser rejeitado pelos seus próprios amigos, você iria ser traído por toda a humanidade, se você faria isso, e mesmo assim por toda a humanidade, ou pelo menos grande parte dela, você realmente, de novo, você iria ser traído, iria ser rejeitado, iria ser até distorcido, vamos colocar assim, tudo aquilo que você fez, e mesmo assim continuar pregado numa cruz, sofrendo, sangrando por tudo aquilo ali, porque por amor e obediência também, você sabia que aquele era o seu papel, aquele era a sua missão. Será que eu e você, como cristão, temos sido obedientes a Deus, aos nossos líderes, às nossas autoridades? Nós temos tido o conhecimento necessário da palavra, temos tido a intimidade com Deus necessária para que tenhamos o discernimento de quem nós somos, para o que nós somos chamados, e temos sido bons, eu estou falando bons da palavra bondade, não de bobo, tá? Para todos, nós temos amado ao próximo, amado aquele que nos persegue, amado aquele que nos faz mal, amado aquele que nos machuca, mesmo que eu acredito com todo o coração inconscientemente. Isso é um ponto que para mim sempre foi muito fácil perdoar. Só que com o passar do tempo, vamos colocar assim, certas coisas vão incomodando mais e é bem difícil, vamos colocar assim, perdoar de verdade. Não é fácil. Perdoar não é esquecer, é não se deixar ser levado pelas lembranças do que foi feito contigo. Isso é o verdadeiro perdão. É você conseguir conviver com a pessoa, amar aquela pessoa independente do que ela fez contigo, mesmo sabendo tudo que ela fez, mesmo sabendo que ela realmente pode, por ser humana, vir a fazer de novo. Isso é perdoar. Será que eu e você, como cristãos, temos sido esse tipo de pessoa? Eu estou longe de ser esse tipo de pessoa, cara. Estou bem longe disso aí. Eu busco me aperfeiçoar todo dia. Eu busco estar sempre com Deus, conhecendo mais Ele, tendo experiências, e não ser movido apenas pela experiência, por sentimentos, por sensações, mas por tudo aquilo que Ele falou durante toda a história. Isso é importantíssimo, cara. Seguir os mandamentos de Deus. Será que eu e você temos tido esse tipo de atitude para ser parecido com Jesus? Porque às vezes a gente só leva os dois extremos, né? Que Jesus era amor, que Jesus era bonzinho. Aí a gente começa uma história de aceitação, que para mim não entra na minha cabeça, essa aceitação exagerada. A única aceitação que nós temos que ter nas nossas vidas é a aceitação que somos pecadores e sem Deus não somos nada. O resto a gente não tem que aceitar nada. A gente deve amar as pessoas, independente do pecado delas, isso com certeza. Mas aceitar o pecado delas nas nossas vidas, ou na vida delas também, né, vamos colocar assim, falar que aquilo ali está de boa, isso não é ser cristão. Ser cristão leva para o outro lado também, de ser justo, de ser correto, de falar que a pessoa está sim errada. Não estamos julgando em relação à condenação, mas sim de mostrar o que a pessoa está fazendo de errado, e falar que se ela continuar desse jeito, o que a Bíblia nos diz é que ela não vai herdar o reino dos céus. Ela pode sim herdar, ela pode sim chegar ao céu, porque quem julga é Deus. Mas segundo a teoria básica que nós temos de ensinamento, certo é certo, errado é errado. Então nós temos que ser a lei, vamos colocar assim, e ser também o amor, é justiça, é a união entre os dois. Por isso que nós temos que ter conhecimento da palavra, vida com Deus, para que os dois juntos nós tenhamos o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Quando Deus fala amai uns aos outros, é exatamente isso. Viva em paz com os outros. Não busque guerra. Não, se alguém te der um tapa, vira a outra cara.
Se alguém te pedir para caminhar uma milha, caminhe duas. Se alguém te pedir a capa, também dê a túnica. Isso é ser cristão de verdade. É saber padecer no momentos certos. É saber sofrer, vamos colocar assim, mas sofrer com alegria por amor a Cristo. E não ficar gritando igual um doido aí, querendo bater boca aí com os outros aí, discutindo porque ser cristão é melhor. Cara, a gente está oferecendo a palavra, nós estamos oferecendo a verdade. A gente não pode impor nada para essas pessoas. É insistir todo dia, falar assim, Jesus te ama, concordo. Mas a partir do momento que a gente tenta insistir de uma forma que a pessoa se sente acuada, às vezes até com medo do que está acontecendo, isso já deixou de ser cristão há muito tempo. Beleza? É um ponto um pouquinho diferente, vamos colocar assim, do que sou acostumado a falar, de como é um cristão de verdade. O cristão é assim amável, é assim bondoso, é assim justo, mas ele tem que ser sábio, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio de discernimento, para que não venhamos ser levados por falsos profetas, por falsas palavras, às vezes inconscientemente, levado pelo pecado do que está tudo o que está acontecendo, porque às vezes a gente peca por falta de sabedoria, não é mesmo? Esse é o verdadeiro cristão, é aquele que principalmente tem comunhão com Deus, conhecimento da palavra e o discernimento dos dois. Porque o resto, tudo é consequência. Quando você tem comunhão com Deus, amar o próximo é fácil. Entre linhas, né? Assim, é fácil cumprir esse mandamento, mas alguns se estressam e se irritam todos os dias. Quando a gente tem conhecimento da palavra, nós sabemos o que nós podemos ou não podemos fazer. Quando você tem a união dos dois, você sabe exatamente, igual eu falei já, você sabe exatamente qual é o seu papel como cristão e como você deve agir. Porque a partir do momento que você tem isso, o mundo pode acontecer o que for, você nunca deixará de ter a essência do que é ser realmente cristão, beleza? Que Deus abençoe vocês, até a próxima segunda-feira tem vídeo de novo no canal, valeu, tamo junto.